e agradecer de forma verdadeira a presença de todos. Me sinto honrado, me sinto prestigiado por esse momento. E quero aqui registrar, assim como o presidente registrou o seu protesto lá no Congresso Nacional das Mulheres, a mim sobrou então hoje falar depois do nosso ministro, em cargo pesado. Hoje eu falo no lugar dele no Senado, mas falar após ele realmente é difícil. Mas eu quero agradecer de forma especial, porque nos últimos dias nós vimos aqui no nosso partido, através da nossa equipe de trabalho, nós vimos aqui uma dedicação. E como eu disse, quando perguntava a respeito do sucesso, no último sábado nós participamos da assinatura do livro, do lançamento do livro do Bispo Macedo, Nada a Perder 2, me perguntaram sobre o sucesso. Eu disse, mais importante que o sucesso em si, é a alegria das pessoas em estarem ali. E eu quero registrar aqui esse espírito de alegria, de engajamento, de dedicação, cada um procurando fazer o melhor e dar o melhor para que hoje tivéssemos essa festa aqui tão bonita. Eu agradeço a toda a equipe que se dedicou e trabalhou para isso. Não vou citar o nome de todos, porque é grande a equipe, mas faço aqui o registro de todos. É muito bacana você ver, e é isso que é o espírito do partido. O partido depende de muita coisa voluntária, de muitas ações voluntárias, de dedicação. E eu vi aqui trabalhadores nossos, aqui assessores nossos, de camiseta, de bermuda, num sol forte, escaldante, que foi nos últimos dias do Rio de Janeiro, aonde a sensação térmica chegou a 47 graus, e eu vim aqui, chegando de Brasília, eu vim aqui de forma espontânea, ajudando nesse trabalho voluntário, como eu disse, assessores nossos, de bermuda, de tênis, de camiseta, ajudando na pintura daqui, pintando ali, lixando ali, e isso é muito importante. Isso mostra a união verdadeira. Então, eu registro isso aqui, e por isso que é um prazer, uma alegria, e me sinto muito prestigiado por essa equipe e por todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu registro aqui, cumprimentando, registro a presença da minha esposa, Rosana Lopes. Por favor, pode ficar de pé para que todos conheçam. E registro aqui minha linda esposa, minha linda filha, a Ioana. E aí eu digo, né? Deus faz milagre mesmo, não vai feio mesmo com a filha bonita dessa. Meu genro também está aí, meu filho está aí também, o Cauê, cadê o Cauê? O Cauê está aqui? O Cauê está ali, para quem não conhece, levantou a mão ali. Eu agradeço a todos, porque, como registrou o nosso ministro, realmente a nossa história é uma história, como eu creio que de muitos aqui, não é isolada a minha história, eu já disse isso. A última vez que o presidente esteve aqui no Rio, ele foi homenageado na Câmara, e eu fiz questão de citar, eu admiro também a história do nosso presidente. Aqui, inclusive, eu não conhecia a história, já o conhecia há tantos anos, mas só vim conhecer a história dele quando ele tomou posse no partido, lá em maio de 2011. A história de ser filho, de uma empregada doméstica, que engravidou do patrão, foi abandonada pelo patrão depois, e nasceu na beira da estrada, lá no Espírito Santo, pelos apóstolos. E a mesma determinação que havia e que há no presidente Marcos Pereira, para vencer todas essas adversidades, eu creio que foi a minha também, porque realmente eu ouvi o que o senador e o que o ministro afirmou. Nós éramos, naquela ocasião, já em 5 irmãos. 64, 65, 66, 67, 69. Foram... Eu com meu irmão não tem 10 meses e um pouquinho de diferença. Então nem o resguardo foi perdoado. E foi assim, 5 filhos,
pobre. E eu ouvi isso, que nós não seríamos nada. Vai dar para que esses meninos? Vão ser tudo, para quem é um pouquinho do meu tempo, quando eles falavam na expressão que vai ser maconheiro, significava o pior que havia, né? E hoje é diferente, mas a expressão maconheiro na época era para bandido, para vagabundo, para tudo. E eu ouvi isso, mas naquele momento que eu ouvi isso, criança, mas eu disse dentro de mim, eu vou mostrar para ela que eu não vou ser o que ela quer que eu seja. E hoje, na minha família, não tem nenhum viciado. Glória a Deus. Família, depois nasceu mais um irmão depois disso, 78, foi o último, né? 71 é irmão, depois mais um em 78. E a de 65 morreu, só para registro, para fazer a conta, né? E nós falamos isso. Eu vou mostrar para ela que eu não vou ser o que ela quer que eu seja. E hoje estamos aqui. Isso, graças a Deus, com certeza, toda a glória seja a Ele, mas também, como eu disse, a mesma determinação que trouxe o nosso presidente até onde ele está hoje, é a mesma determinação que me trouxe até aqui, que nos trouxe até aqui. A história que todos nos pareceram. Então, eu quero agradecer por esse momento e quero registrar que o PRB hoje, ele tem não em números apenas. Nós somos 10 deputados hoje no exercício do mandato, 8 eleitos, o senador, o ministro. Hoje o PRB não em números apenas, mas em representatividade. O que ele representa hoje para o governo federal vai muito além do seu tamanho apenas em números. Temos o nosso deputado, que foi citado, reconhecido como um ponto realmente de muita contribuição para o governo, nas suas ideias, nos seus pensamentos. Nós também contribuímos. Eu não acredito em coincidência, mas me lembro e registro o que nos fez dar início a essa representatividade maior. Foi quando eu relatei a PEC do nosso ministro, ele foi o autor da PEC, eu fui o relator. Como ele mesmo disse, o relator tem papel até mais importante do que o autor em certos momentos. Porque ele que aprova, ele que emenda, ele que altera, ele que substitui. E eu fui o relator da PEC que trouxe para o governo federal uma ajuda, uma contribuição muito grande na questão dos mais médicos. E a PEC criada em 2009. Então não foi um causuísmo, não foi um oportunismo. Mostra que o PRB, quando então, através do ministro, já estava preocupado com os mais pobres, com as cidades onde não tem médicos. E o senador teve a brilhante ideia, enquanto senador, de criar essa PEC, permitindo aos médicos militares que viessem ocupar outras funções, que os reformados também voltassem para a ativa sem prejuízo da reforma. Isso ele fez em 2009. E eu comecei a relatar, ele mesmo me pediu, logo no início que eu assumi o lugar dele, ele disse: Eduardo, trabalha essa PEC 122, é importante. Então não é causuísmo, não é, como também não é coincidência. E a PEC já estava aprovada na CCJ, sem um programa Mais Médicos, sem nada disso. Mas chegou ao governo federal como uma grande solução. Dali o PRB foi elogiado, reconhecido, e ali passamos outros momentos, como agora, o último com o deputado Jorge Rio, e fez o PRB então ter essa musculatura, essa representatividade, esse respeito na Câmara, no Senado e no governo federal. Na última reunião nós perguntamos a Dilma, a presidenta Dilma, o que ela achava do partido na sua base, representação do partido, a atuação do ministro Crivella frente à pasta da pesca, e ela resumiu tudo com uma palavra final, mas, claro, agradeceu, elogiou, mas a palavra que ficou foi: trabalho excelente, muito bom. E o nosso Crivella
ela chamou, de forma carinhosa, e o nosso Crivella, ele deu um upgrade no Ministério da Pesca. Então, o PRB tem sido motivo desse reconhecimento. E eu me sinto muito honrado de fazer parte de tudo isso. Só quero registrar, para quem não sabe, o ministro não falou, então me permitam falar, a produção de pescados esse ano no Brasil saltou de 1.200.000 toneladas para 2.300.000 toneladas. E ano que vem vai para 4 milhões. Na progressão natural vai para 4,5 milhões. Isso já coloca o Brasil, se eu estiver errado, entre os 5, com certeza, né? Entre os 5 produtores mundiais, entre os 5 maiores produtores mundiais de pescado. Resultado da gestão competente, dedicada, porque é isso que a Dilma reconhece em nós, presidente. Vocês são dedicados, vocês trabalham duro, vocês são sérios, vocês são responsáveis. Eu gosto de estar com vocês. Foi isso que nós ouvimos da nossa presidente. E ali não ficamos nós vaidosos nem orgulhosos. E quando ela fala isso, ela não está falando de mim. Não está falando do presidente Marcos, do Jorge Hilton ou do ministro Crivella apenas. Ela está falando do PRB. E vocês são PRB. Nem somos de PRB. E é isso que me honra e que me alegra. Temos uma missão pela frente, 2014. Assumo a partir de agora, de fato, de direito, a presidência do partido, também muito honrado e com humildade, sabendo que temos grandes responsabilidades. Com respeito a 2014, eu quero contar com cada um de vocês. Já foi estabelecido na nossa reunião de conselho o próximo passo a partir da posse, agora passando as festas, naturalmente, nós vamos cuidar, as próximas reuniões do Conselho Político, da Executiva do Partido, vai ser para avaliar e analisar diretório por diretório. O presidente falou que é tempo de mudanças. Mudanças vão acontecer. Mudanças não com partidarismo em função de um ou de outro, mas decisões serão tomadas juntas, mas com certeza de bom senso. Então esse é o próximo passo dessa presidência, quando retomarmos o trabalho de reuniões, decidir e avaliar diretório por diretório. Depois vamos entrar numa marcha firme, dona Sandra, que é empenhada nisso, vamos entrar firme na posse dos nossos movimentos setoriais no estado do Rio de Janeiro. Isso aí, na posse a todos os coordenadores estaduais dos movimentos setoriais. Temos ali o Marcos, que é ligado ao movimento sindical. Temos aqui o Vieira da Costa, citado pelo ministro, que é um defensor árduo dos animais. Temos a dona Sandra, que já está empossada coordenadora nacional. Esse vai ser o trabalho. Diretórios, movimentos setoriais e eleição. Temos uma grande missão pela frente, que é eleger o nosso governador do estado do Rio de Janeiro. Eleger os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais. O PRB, finalizando, hoje ele é respeitado. O PRB alcançou o respeito do governo federal, dos governos estaduais, e aproveito, não tem uma vez que eu já estive com o governador Sérgio Cabral ou com o vice Pezão, que os nossos deputados do PRB não foram elogiados pela postura, pela mesma forma de ação, como também com o prefeito sempre se dirigindo ou falando dos nossos vereadores aqui representados, João Mendes de Jesus e a Tânia Mascos,
Todos os vereadores nossos elogiados, e assim tem sido no estado do Brasil todo. Então, PRD hoje ele tem essa respeitabilidade, e é por causa dela que hoje nós temos na figura do ministro Crivella, e eu finalizo com isso. Vi uma pesquisa, liguei para o nosso ministro, falei: ministro, parabéns, ministro, o senhor é o primeiro na pesquisa. Aí ele, tem letra militar, não perfeitamente, mas ele disse assim no telefone: ô meu querido, meu irmão Eduardo, eu estou muito feliz, sim, mas não por ser o primeiro na intenção de votos, mas por ser o último na rejeição.